Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos. É com muita alegria, com muita satisfação que tenho essa oportunidade de, pela primeira vez, vir me dirigir ao Grupo Espírita, a fraternidade do nosso querido irmão Aniceto. A noite de hoje nos foi solicitada para que nós pudéssemos abordar o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Os itens 3 e 5, que tratam dos diferentes mundos, ou diferentes categorias de mundos habitados. Nós vamos então iniciar a nossa reunião, primeiro fazendo uma avaliação de que em contexto estamos inseridos no próprio universo. Ainda que nós já tenhamos muitos conhecimentos a respeito da dimensão do universo, muitas vezes nós não paramos para fazer essas parametrizações e, numa linguagem bem comum, e nos colocar no nosso devido lugar. O homem, apesar de toda a sua evolução, de ter esse nível de inteligência já bastante evoluída, mas que há de evoluir muito, sempre. E às vezes isso leva, pela sua involução, ou pelo seu baixo nível de evolução moral, onde então o orgulho, a falta de humildade, notadamente, às vezes nos fazem pensar que nós somos o centro do universo. E isso nós precisamos desconstruir completamente em nós e construir em nós esse posicionamento, para que então nós possamos ver o longo caminho que temos à frente e como vale a pena nós nos esforçarmos para trilhar esse caminho e alcançar cada vez mais níveis superiores da nossa própria condição moral. Vamos falar um pouquinho da geografia. Nós já em 2021, pelas disponibilidades em que a ciência nos trouxe ao longo do tempo, com os instrumentos mais potentes que o homem já fez, com telescópios gigantescos, com naves espaciais rodando o nosso planeta Terra e tentando dessa forma mapear o que nós chamamos de chão de estrelas que nos envolvem nas noites escuras das nossas cidades e quando nós estamos em contato com a natureza. Vamos primeiro situar a nossa querida Terra. A Terra é um planeta. O planeta, ele é reconhecido por aquele que não tem luz própria. A Terra recebe a luz da nossa querida estrela Sol. Então, a Terra faz parte do sistema chamado solar. E o sistema solar é composto de 8 planetas, por dezenas de satélites, por milhares de asteroides, e está situada, esse sistema solar está situado, vamos assim chamar, numa galáxia. Esse é o conhecimento que nós trazemos muitas vezes das escolas, dos nossos estudos e até mesmo da crença popular. O sistema solar está inserido na Via Láctea. O que é a Via Láctea? É uma galáxia. E uma galáxia é uma reunião de sistemas estelares, milhares de sistemas estelares, em que
atraídos todos pela gravidade, compostos por estrelas, por nuvens de gás, por uma poeira misteriosa, pelos buracos negros. Eu talvez não saiba explicar. Ela é linda quando nós então a percebemos nas suas pequenas nuances, em suas partes, à noite, a Via Láctea. Falávamos de uma estrela, o Sol. O Sol é a fonte da nossa vida. Quantas estrelas tem na Via Láctea? Estima-se de 200 a 400 bilhões de estrelas. O Sistema Solar tem seus satélites, essa estrela, milhares de asteroides, de meteoros, de cometas, e tal qual esse sistema solar, existem de 200 a 400 bilhões de estrelas com seus sistemas. Na Via Láctea. E quantas galáxias tem no universo? Falamos de uma galáxia, a Via Láctea. Quantas galáxias tem no universo? Observáveis hoje, observáveis é aquilo que os telescópios podem perceber, 150 bilhões de galáxias. Não, nós não estamos aqui variando. Essa é a realidade. Mas podem ser trilhões de galáxias, porque o universo é infinito e disse que ele continua em expansão. A Terra é, pois, menor do que um grão de areia nesse universo. A galáxia mais pertinho de nós, que é a galáxia de Andrômeda, que é muito maior do que a nossa, ela é a nossa vizinha. Qual a distância que ela se encontra de nós? A 2 milhões de anos-luz. Sim, no universo nós tivemos que estabelecer uma nova metodologia de medir distâncias devido a essa grandiosidade. 2 milhões de anos-luz, a distância dessa galáxia mais próxima da galáxia daqui de nós. 2 milhões, teríamos que estar viajando a 300 mil quilômetros por segundo para lá chegar. Portanto, nós temos galáxias pequenas, de 10 milhões de estrelas, e temos galáxias gigantescas, de trilhões de estrelas. Percebemos agora quem somos? Em certos momentos, alguns dos imperadores que reinaram na Terra acharam que dominavam o mundo. Se eles tivessem esses conhecimentos, entrariam em profunda depressão, pois eles não poderiam atingi-los, conquistá-los e nem compreender. E nós próprios, neste momento, a intenção é tão somente de poder, como disse no início, nos colocar no nosso devido lugar, humildemente. A Terra, pequenina, mas não vamos aqui classificar a Terra pela sua dimensão física. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse estudo, diferentes mundos habitados, diferentes categorias de mundos habitados, ele vem nos trazer, de uma forma mais próxima e clara, a notícia para todos nós de que além, como disse, além da Terra, existem todo esse universo para que nós possamos habitar. A pergunta 35 do Livro dos Espíritos, aí então entramos dentro da doutrina espírita, ao ser perguntado aos espíritos
O espaço universal é infinito ou limitado? Vejam bem, nós estamos voltando em 1855, por ali, perguntado aos espíritos. O espaço universal é infinito ou limitado? Já nos responderam os espíritos, é infinito. Se nós supôssemos que ele tivesse limites, o que haveria além do limite? Isso mexe um pouco com a nossa razão, com a nossa capacidade de entendimento. Mas nós temos limite de compreensão. Precisamos, então, entender de que vivemos na Terra e vamos identificar dentro desses diversos mundos, dessas diversas categorias de mundos habitados, em que situação, em que nível a Terra se encontra. No próprio Livro dos Espíritos também, na pergunta 55, é perguntado aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E eles respondem sim. E aí também, já querendo nos colocar no devido lugar, ele diz: sim, e o homem da terra está longe de ser como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Lógico que isso basta uma pequena avaliação de nós próprios. Portanto, hoje, nós vamos aproveitar essa lição para que a gente possa ver em que nível estamos, mas as perspectivas de nosso futuro e o que é pré-requisito para que nós possamos estar habitando mundos superiores, melhores, logicamente, do que a nossa própria Terra. O Espiritismo nos trouxe, junto com todas essas informações que aqui estamos hoje falando, uma tentativa de classificação dos mundos. Mas antes, porém, acho muito interessante que a gente volte lá na época de Jesus, quando Jesus, então, naquele dia em que ele fez a última ceia com seus apóstolos, em que ele já sabia que chegava, então, o término de sua jornada aqui na Terra, em que ele, naquele dia, faz uma demonstração eterna de humildade, ao se ajoelhar e colocar água numa bacia e lavar os pés de seus apóstolos, dando a eles um ensinamento de extrema humildade e dizendo a eles que ali estava ensinando-os a postura em relação ao comportamento deles no futuro. Naquele dia, ele compartilhou com os apóstolos a traição. E lógico que aqueles que ali percebiam o fim de sua missão nesse momento vivido aqui na Terra, que tinham convivido com ele 3 anos, estavam tristes, preocupados, saudosos, pois não iriam mais conviver no dia a dia com ele. E nesse dia, então, ele se dirige aos seus apóstolos e pronuncia, então, essas palavras. Não se perturbe o vosso coração. Dirige-se ele aos apóstolos.
Tende fé em Deus e tende fé em mim. Em casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Pois vou para vos preparar um lugar. E depois de partir e preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo para que vós estejais onde estou. Aonde vou? Conheceis o caminho. Aqui então anuncia Jesus no seu início: há muitas moradas na casa do meu Pai. A terra, inclusive, é uma morada da casa do Pai. Há muitos quartos nesse grande edifício chamado universo, que é a casa do Pai, do nosso Pai. Ele já então antecipa. Mas para aquele momento deveria haver uma incompreensão. Fica muito lúdico. Mas ele queria transmitir desde aquele momento de que a Terra, naquele estágio em que se encontrava, não era o único lugar. Logicamente, vivíamos um momento de muitas dificuldades, principalmente aquela região onde que se encontravam. Todo aquele ambiente ele era extremamente delicado, principalmente para os judeus. Há muitas moradas na casa do meu pai. O que são essas moradas? Falávamos no início da dimensão do universo. Imaginemos, pois, em condições físicas visíveis, quantos lugares existem para a morada de espíritos, para a encarnação. Logicamente, não podemos aqui querer expandir a nossa condição de como aqui estamos, encarnados fisicamente, nessa dimensão, nessa densidade, para todos os lugares. O Espiritismo, então, vem começar a nos ajudar a compreender, porque o próprio homem, ainda que tenha prospectado todo esse universo, ele sabe que lá existe. Mas para o homem só existe uma condição para que ele possa caracterizar que há vida em outros lugares: a prova. Vejam, nós estamos a anos-luz de estrelas tão próximas, anos-luz. Falaremos depois de Capela, que estava a 42 anos-luz. Teríamos que viajar à velocidade da luz durante 42 anos para chegar a Capela. Não há nada ainda na condição do conhecimento humano que possa pensar em viajar essa velocidade. E aí então, esses mundos que aí estão são essas moradas do Pai, as visíveis. E os espíritos então nos trouxeram de uma forma mais resumida, para que nós possamos melhor compreender como estariam estratificados esses mundos. Começam com os mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo, na sua formação, nas suas primeiras presenças de vida. Aonde, então, nos mundos primitivos, ou nos mundos inferiores, existem a existência material e as paixões soberanas são as que mais tomam conta. Esses são os mundos inferiores. Para o início das encarnações das almas, que nascem simples e ignorantes e começam a subir os graus evolutivos.
Vamos ter os mundos intermediários, onde se mistura o mal, e uns predominando o mal, outros predominando mais o bem. E vamos para os mundos adiantados. Isto é, resumidamente. Um pouco mais dividido, ele começa a colocar dentro desses mundos chamados inferiores, mundos de expiações e provas, onde domina o mal, onde está hoje situada a Terra, então, está classificada como um mundo de expiações e provas. Temos dúvida disso? Temos dúvida do nosso grau de adiantamento? Lógico. A Terra também, conforme nos faz o próprio livro do Evangelho, temos diversos estágios evolutivos de nós que aqui habitamos. Temos sociedades muito mais organizadas, ordenadas, muito mais solidárias, mais fraternas. Notadamente, os países nórdicos, que hoje detêm níveis de qualidade social, de solidariedade, de taxas baixíssimas de homicídio, enfim, o homicídio é uma prática do mal. Mas, por outro lado, vamos encontrar outros que ainda se encontram exageradamente inferiores. Mas a Terra é assim. A Terra é este mundo aonde, então, nós espíritos aqui viemos reencarnar, conforme nos diz o livro dos Espíritos. Qual é a nossa missão aqui? Para que nós encarnamos? Para o nosso aperfeiçoamento. E dentro da própria Terra, nós vamos encontrar diversos lugares com diversos níveis, repito, evolutivos, mas ainda dentro da concepção de um planeta de expiações e provas. Lógico que os espíritos, então, quando atingem certos níveis evolutivos, podem ir para outros mundos superiores, mundos que nós falamos mais adiantados, de acordo com o que ele não vai para o mundo adiantado, ele vai porque ele se adiantou, ele se melhorou, ele evoluiu. E aí, por uma questões lógicas de afinidade, ele vai buscar conviver com aqueles que têm um padrão moral, comportamental dele. A Terra, então, é este planeta de expiações e provas. Muito se fala agora, no momento em que nós estamos vivendo, que nós estamos no processo de transição. A transição, ela é o movimento que obedece à lei de perfeição, a lei de aperfeiçoamento. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento como espíritos, os mundos estão em aperfeiçoamento, as sociedades estão em aperfeiçoamento e a Terra, então, obedecendo essa lei, está se aperfeiçoando. E poderíamos aqui trazer muitos exemplos desse aperfeiçoamento. Não nos iludamos em achar de que a Terra está cada vez pior. Não, a Terra está cada vez melhor. Pequenos exemplos poderíamos dizer isso. Moramos no Brasil, ainda um país com níveis que precisam melhorar muito na sua condição de convivência humana, de amor, de solidariedade. E não fazem muito tempo, talvez em 1850, nós vivíamos aqui a escravidão. Imagine, nós escravizávamos. Não só aqui, também as segregações racistas eram imensas, como nós vimos. Eu vivi nos Estados Unidos, eu vivi em uma casa onde eu era proibido de conviver com pessoas de cor. Nós vivenciamos, alguns anos atrás, após toda a evolução do comportamento social, da mudança, do aprimoramento dos americanos, a direção daquele país, do primeiro negro, Barack Obama, que é hoje festejado como um dos grandes presidentes dos Estados Unidos.
evolução. Em 1940 e pouco, nós tínhamos a guerra. A Segunda Guerra Mundial, liderada por um país, a Alemanha, na mão de Hitler. Passado 80 e poucos anos, aquele continente que tinha se dividido entre oriental e ocidental, evolui, derruba o muro. O que é derrubar o muro? É derrubar justamente os muros do egoísmo, do orgulho, das discriminações, e elege-se uma nova comunidade europeia. E demonstrando a própria comunidade, o próprio continente europeu, a dinâmica da própria evolução, hoje aquele que foi o protagonista de das maiores dores contemporâneas do mundo, a Segunda Grande Guerra Mundial, onde morreram mais de 50 milhões de pessoas, ou seja, através da liderança da Alemanha. Que é a liderança da Alemanha hoje? É a locomotiva da Europa, que procura, então, dessa forma, reparar os seus danos, os seus males. Evoluímos. Evoluímos no Brasil, nos direitos da mulher, nos direitos das crianças, enfim. Essa evolução é constante. Mas ainda há muito por se fazer, porque ainda há uma predominância, ainda há uma ocorrência muito grande do mal. Para que nós possamos, então, transitar para a condição de mundo regenerador. Existem mundos que nos orbitam em todos esses outros lugares, que com certeza estão nessa condição. E outros, conforme nos diz a doutrina, o Espiritismo, os ensinamentos espíritas, em mundos ditosos, onde o bem é a predominância total, para que nós possamos, não sabemos quando, e não nos preocupamos com isso, para estar nos mundos celestes. Por que não nos preocupamos? Porque mesmo habitando um planeta de expiações e provas, nós podemos morar em nossa intimidade em um mundo superior. Quando o Espiritismo veio trazer para todos nós, através da psicografia de Chico Xavier, através, então, dessas obras reveladoras que foram as notícias trazidas por André Luiz, quando nós, então, começamos a conhecer o nosso lar, essa colônia, que também é uma morada na casa do Pai, que não podem ser percebidas pelas nossas capacidades visuais, pois estão em outra dimensão. E nosso lar não é a única colônia que orbita, que se encontra no halo da Terra. São muitas e muitas outras, que poderíamos dizer cada cidade, cada comunidade. Isso estamos falando no nível. Existem as moradas tenebrosas. As moradas mais diversas são esses lugares onde nós nos afinizamos. E afinidade não quer dizer qualidade, é afinidade. Cada um se afiniza com o seu padrão vibratório. Portanto, existe tudo isso para que nós possamos escalar e para que nós possamos subir os degraus evolutivos, nos candidatar e morar em mundos melhores, estar em condições melhores. Nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus disse quando, na última ceia, ele deixou claro. Chamava-os, nos clamava para que nós pudéssemos amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém poderá alcançar o reino dos céus se não for por mim, mas não é por crença, é por vivência dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus.
que nos exemplificou a humildade, o perdão. São tantas as virtudes que compõem os seus ensinamentos. Portanto, o que nos preocupa? Ter a ciência de que existem muitos mundos, isto é, tal qual quando nós descobrimos todo esse universo com seus trilhões de estrelas, são infinitos as moradas, infinitos os mundos habitados, os mundos não percebidos. Mas, para lá estar, e para que nós possamos estar em um estado de um mundo superior, precisamos estabelecer primeiro em nós próprios a morada íntima, a morada onde nós possamos ter Jesus em nossos corações. Vós sois Deus. Deus está em nós. Portanto, tudo isso que nós temos como extraordinário é reservado para cada um de nós. Eu vou encerrar para trazer a cada um de nós um alerta, mas também uma diretriz. Quando a Terra estava no seu período de formação, Jesus assim sempre esteve. Ainda nas suas constituições grosseiras, entre aspas, em uma constelação. O que é a constelação? Constelação é a união imaginária de estrelas que fazem esses desenhos. Não existe correlação de distâncias ou de junção ou de influências. Mas lá na constelação de Cocheiro, uma estrela que é conhecida como Cabra, como Capela, e nós conhecemos por Capela. E, novamente, a psicografia extraordinária desse intermediário, desse exímio, extraordinário médium, Chico Xavier, Emmanuel nos traz as notícias, através do livro A Caminho da Luz. Livro esse que deveríamos ler. Mas que aqui queremos relembrar, naquela época, quando então a Terra estava na sua condição de iniciar o seu povoamento, já tinha iniciado o seu povoamento, mas o mais importante é o que acontecia em Capela. Capela está a 42 anos-luz da Terra. Não precisamos de naves espaciais. Não precisamos de nada físico, porque o espírito pensa onde quer que ele pensar, lá ele estará. Aí ele não existe nem velocidade da luz. Como se diz, pensei e estou. E assim os espíritos de Capela. Capela era uma estrela que deveria ter os seus satélites, que formam o seu orbe, que estava como nós, talvez, em certo momento, no seu processo evolutivo, na sua condição de transição, aonde então nós já tínhamos uma quantidade muito preponderante do bem, mas que existiam ainda milhões de espíritos que ainda insistiam no mal. Portanto, já não havia mais afinidade. Já não servia mais aquele mundo para ser a escola de espíritos que insistiam na postura do mal. Então, a administração do cosmos reúne-se e toma a decisão de levar esses espíritos para mundos inferiores, para escolas mais primárias, para que eles pudessem, então, ainda que estivessem com seus níveis intelectivos de inteligência desenvolvidos, viessem para a Terra, para poder, então, começar a fazer as suas modificações e, logicamente, isso provocaria neles dores. Existe uma dor, a qual eu tenho muito medo, que chama o banzo,
que é a dor da saudade. E esses capelinos que vieram tinham essas dores, pois eles deixaram naquela dimensão, naquele espaço, naquele orbe, os seus afetos, os seus amores, porque ainda que estivessem no mal, têm os seus sentimentos, mas foram afastados por necessidade própria deles. E aqui vieram e iam trilhar um longo caminho de recuperação. Longo caminho de recuperação. Aqui, promover o desenvolvimento, do qual nós temos todas as notícias dos povos egípcios na Ásia, em todos os lugares. Mas sofreram. E esse processo pode estar acontecendo na Terra. Quando, então, começa-se a ter uma situação que é uma separação do joio e do trigo. Onde, então, nós poderemos ser levados a escolas mais duras, mais severas, pois para que haja a ferramenta correta para nos abalar e abrir o nosso coração, teremos muitas vezes que passar pelas dores. Nós não precisamos disso. Para isso, basta com que nós possamos ter uma opção. A opção do bem, do amor, de dar compreensão de que nós, como diz, na casa do meu Pai, é a casa do Pai, somos todos irmãos, todos irmãos. O espírito de fraternidade tem que ser presente em cada um de nós, porque para morarmos juntos temos que ser fraternos. A fraternidade pressupõe essa condição de interação, de integração, de amor entre seus membros. Portanto, lógico que talvez não tenhamos mais as oportunidades sequer de ficar nas moradas da erraticidade, que são todos esses níveis no mundo espiritual, pois seremos levados para outro orbe, para outra condição, para iniciar uma nova jornada. E ela, como foi com os nossos irmãos capelinos, muito dura. Meus queridos irmãos, eu peço perdão pelo tempo, pela extensão, mas foi uma alegria muito grande poder estar com vocês, ainda que seja virtualmente. Espero que um dia possa visitar essa instituição, possamos ter a oportunidade de estudarmos juntos. Estudarmos juntos o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, para que dessa forma, então, possamos todos nós nos unir às nossas transformações individuais, para que assim possamos alcançar a transformação do mundo em que vivemos. Muita paz, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.